Imagine caminhar pelas ruas sombrias de Whitechapel, em Londres, no frio cortante do outono de 1888. O nevoeiro envolve cada beco, cada esquina, e você sente um medo silencioso no ar. De repente, uma notícia explode no jornal. Uma mulher foi assassinada de forma horrível, mutilada, com precisão cirúrgica. Em poucos dias, mais casos surgem. As vítimas eram todas prostitutas pobres, as chamadas gatas da noite. O medo se espalha como fogo. A polícia está confusa. Londres está em pânico. E um nome surge nos jornais: Jack, o Estripador. Mas quem era ele? Um médico frio? Um psicopata calculista? E acima de tudo, como alguém pôde cometer tais atrocidades e desaparecer sem deixar rastros? Hoje, vamos mergulhar na história macabra de Jack, o Estripador, explorando seus assassinatos brutais, as cartas desafiadoras enviadas à polícia e o mistério que permanece até hoje. Prepare-se, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like se você gosta de histórias de crimes reais que arrepiam até os mais corajosos. Estamos em 1888. Londres vive um período de pobreza extrema, e o distrito de Whitechapel é um verdadeiro labirinto de becos, casas de madeira e ruas mal iluminadas. As condições de vida eram insalubres. Fome, violência e doenças eram constantes. A prostituição, então, era comum entre mulheres sem opção. E foi exatamente nesse ambiente que Jack começou sua onda de terror. A primeira vítima oficialmente ligada a Jack é Marian Nichols, encontrada morta na madrugada de 31 de agosto de 1888. Seu corpo apresentava cortes profundos no pescoço e abdômen. Apenas algumas semanas depois, Annette Chapman foi encontrada mutilada em um beco próximo. As semelhanças eram assustadoras. Os cortes eram precisos, quase cirúrgicos, indicando que o assassino tinha algum conhecimento de anatomia. O padrão dos assassinatos de Jack, o Estripador, era aterrador e meticuloso. Ele atacava mulheres vulneráveis, geralmente prostitutas, cortando gargantas, mutilando corpos e removendo órgãos internos. Alguns detalhes que chocaram a época incluem precisão cirúrgica, órgãos retirados de forma limpa, sugerindo conhecimento anatômico, locais isolados. Ele escolhia becos escuros e ruas pouco movimentadas para atacar. Vítimas vulneráveis, sempre mulheres pobres, que passavam despercebidas pela sociedade. Entre 31 de agosto e 9 de novembro de 1888, 5 mulheres foram oficialmente reconhecidas como vítimas de Jack, conhecidas como as vítimas canônicas: Marian Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Nichols, Mary Jane Kelly. Cada assassinato aumentava o terror em Whitechapel e a pressão sobre a polícia crescia. Mas Jack não parava apenas em matar. Ele também provocava a polícia publicamente. Durante os assassinatos, a polícia recebeu várias cartas supostamente de Jack, mas a mais famosa foi a Dear Boss, enviada em 27 de setembro de 1888. A carta zombava da polícia e prometia mais mortes. Era assinada simplesmente como Jack, o Estripador, e esse foi o nome que ficou para sempre na história. O tom das cartas era cruel e confiante. Algumas continham detalhes que apenas o assassino poderia saber, como partes do corpo das vítimas ou o local exato dos crimes. Isso aumentava ainda mais o medo na cidade. Jack parecia estar brincando de gato e rato com a polícia, mostrando não apenas crueldade, mas também inteligência e planejamento. É importante destacar que, embora muitas cartas tenham sido enviadas,
Algumas provavelmente eram hoaxes. No entanto, a carta de Erebos é quase universalmente aceita como autêntica, pois antecipava detalhes que só seriam confirmados após novas descobertas. Com base nos assassinatos e nas cartas, estudiosos e criminologistas modernos tentaram montar um perfil psicológico de Jack. Algumas características que surgem: possível médico ou açougueiro. Os cortes precisos sugerem habilidade com lâminas e conhecimento anatômico. Manipulador e egocêntrico. Enviar cartas provocativas indica prazer em controlar a narrativa e desafiar autoridades. Psicopata calculista. Selecionava vítimas específicas e planejava seus ataques com cuidado. Apesar de centenas de suspeitos terem sido apontados ao longo dos anos, incluindo médicos, açougueiros e até membros da realeza, em teorias mais conspiratórias, Jack nunca foi capturado. A falta de provas, aliada à ineficiência policial da época, permitiu que ele desaparecesse na história, tornando-se um ícone do crime sem solução. O terror que Jack espalhou mudou para sempre Whitechapel e Londres. A população passou a viver com medo constante, e medidas de segurança começaram a ser implementadas. A imprensa sensacionalista explorou cada detalhe, alimentando o pânico e aumentando a pressão sobre as autoridades. Além do medo imediato, Jack também teve impacto duradouro. Ele se tornou símbolo do serial killer moderno, inspirando livros, filmes, estudos criminais e uma obsessão cultural que perdura até hoje. A sua história desperta interesse por mistério, psicologia criminal e violência urbana, tornando-o um caso fascinante para pesquisadores e curiosos do mundo todo. Apesar de mais de um século de investigações, o mistério de Jack permanece. Entre as teorias mais discutidas estão o médico, baseado na precisão dos cortes e remoção de órgãos, o açougueiro ou talhador, com habilidade para lidar com carne e sangue, suspeitos famosos, incluindo nomes como Montague John Druitt, e até teorias conspiratórias envolvendo membros da realeza, mulheres e minorias locais. Alguns estudos sugerem que Jack poderia ter sido alguém da própria comunidade de Whitechapel, com conhecimento íntimo das ruas e hábitos das vítimas. O fato é que, apesar de incontáveis livros e investigações modernas, nenhuma prova concreta identificou Jack, e seu verdadeiro rosto continua desconhecido. O que mantém Jack vivo na imaginação popular é o mistério sem solução. Filmes, séries, documentários e até jogos exploram sua figura, sempre com a aura de terror e suspense. Mais do que um simples assassino, ele se tornou o símbolo de medo e enigma. O caso de Jack também abriu portas para o estudo moderno de serial killers. Psicólogos criminais usam seus crimes para entender padrões de comportamento, escolha de vítimas e estratégias de manipulação, sendo um dos primeiros casos emblemáticos de profiling criminal. Jack, o Estripador, é a prova de que nem todos os crimes recebem justiça. Sua história é aterrorizante, fascinante e cheia de mistérios. Ele aterrorizou mulheres, enganou a polícia e deixou um legado sombrio que sobrevive até hoje. Ao revisitar sua trajetória, lembramos do perigo da violência, da importância da investigação criminosa e do impacto da mídia na percepção pública do medo. Se você ficou fascinado por essa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre crimes históricos que marcaram a humanidade. E nos comentários, conte o que você acha. Jack, o Estripador,
Era realmente um médico ou alguém completamente inesperado? Prepare-se para mergulhar em mais histórias de mistério e terror, porque o passado ainda guarda segredos que ninguém jamais conseguiu desvendar.